Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler, aleluia, Jesus, a partir do verso 24. Bendito é o teu santo nome, Jesus. O tema desta mensagem, nesta manhã, é mais que cura, restauração. Amém? Oh, Jesus, quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Gente, esse altar é santo. E quando subimos aqui, que estamos verdadeiramente na presença do Senhor, não tem como resistir. Vamos ler lá. Foi com ele e seguia uma multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Queridos, vamos falar do contexto em que essa história estava acontecendo. Jesus havia sido chamado para ir à casa de Jairo, um dos principais e mais importantes da sinagoga, né? Um dos participantes ali da sinagoga, uma pessoa influente da época, uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha bens. Mas ele clama Jesus ali para que vá até a casa dele, porque a filha de Jairo, que tinha 12 anos, preste atenção, a filha dele tinha o tempo de vida, o mesmo tempo que esta mulher estava hemorrágica. Ela tinha 12 anos e ela estava à beira da morte. E Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas no meio do caminho, ele se obriga a parar, ele para fazer o milagre, para curar. Significa dizer que, inicialmente, nesse contexto, o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele poderia dizer assim: não tenho tempo para parar aqui. Não vou interromper o que eu preciso fazer, porque ele é influente. Ele é representante da sinagoga. A filha dele está morrendo, eu vou lá. Mas ele para no meio do caminho, quando ele sente que alguém toca e que dele sai virtude. Então, falando inicialmente do Evangelho de Marcos, né, onde está esse texto, Marcos, que escreve o Evangelho ali, ele é da segunda geração de cristãos. Ele não acompanhou Jesus, né? Ele não viu ali os milagres de Jesus. Mas o Evangelho de Marcos, gente, ele é um dos evangelhos que mais tem ali, né, que apresenta mais milagres do que qualquer outro evangelho. Se a gente for nomear, é o que mais apresenta milagres. Marcos, ele andou, né, ele andou com o apóstolo Paulo. Ele é da segunda geração de cristãos, né? Acompanhou o apóstolo Paulo.
E o Evangelho de Marcos, ele reflete o testemunho de Pedro, ali com os milagres acontecendo. E no Evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo, porque o nosso Jesus veio para servir. E é isso que ele nos ensina todos os dias. Sejam servos. Sejam servos. Sejam humildes, né? Queiram o bem das outras pessoas. Quando nós servimos, queridos, o Senhor nos entrega. Nós temos que ter isso em mente. Porque às vezes nós nos preocupamos muito conosco mesmo, né? Eu preciso, eu quero, eu tenho necessidade, eu tenho que receber, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Nessa manhã se desprenda disso, de tudo aquilo que você precisa, de tudo aquilo que é necessidade tua. Seja servo, e o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que você precisa. O Senhor vai colocar nas tuas mãos tudo aquilo que você necessita. Creia nisso. Porque Jesus era servo, Jesus é servo. E esse livro ele foi escrito aos romanos. E os romanos, eles gostavam de uma linguagem direta, sem enrolação. E Marcos escrevia assim, né? Com uma linguagem direta, objetiva. Os romanos gostavam desse tipo de mensagem. E falando do nosso Jesus, né? Como servo, tudo que ele entregou, tudo que ele fez, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você crê nisso? As nossas dores. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, antes de Jesus, né? Profeta Isaías, profeta maior, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia que você já foi sarado pelo Senhor. Em tudo, no teu físico, no teu espiritual, na tua vida por completo. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, tornou-se vencedor sobre a enfermidade. Olha o que diz, gente, um pouquinho antes, né? Eu li Isaías 53, mas agora em Isaías 52 a palavra diz assim, ó: seu parecer estava desfigurado mais do que o de outro qualquer ao morrer. O texto diz assim da Bíblia: mas muitos ficarão espantados, futuro ainda, porque Isaías escreveu bem antes. Isaías dizia assim: mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. Tornou-se vencedor sobre o pecado, amém? Sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre o inferno. Tragada foi a morte na vitória, amém, queridos? Nós precisamos ter dimensão da grandeza que foi o que Jesus fez por nós, para que nós reconheçamos que hoje estamos sarados. Que essas enfermidades, essas dores, né, elas precisam sair do nosso coração. Tem pessoas que vivem a vida inteira levando uma amargura, levando uma mágoa, uma raiz de amargura que ela só vive o problema. Ela vê a vida como algo negativo, a vida dela é preto e branco, né? A vida dela nem cor tem, a vida é preto e branco, porque ela não consegue enxergar coisas boas. Ela não consegue visualizar coisas boas da parte do Senhor. Então, falando desse contexto, esse é o nosso primeiro personagem, né? É Jesus. Jesus se apresentando como servo, Jesus que levou sobre a cruz as nossas enfermidades, Jesus que faz o sobrenatural acontecer. Quantas coisas o Senhor já fez por você? Quantas, gente? Vamos relembrar? Quanto tempo faz que você se converteu? Como você era antes de Cristo? O que você fazia antes de Jesus Cristo?
Quais eram as tuas atitudes, os teus comportamentos, os teus relacionamentos? Como eram as palavras que saíam da tua boca? Quais eram as palavras que saíam da tua boca? Mas um dia, você encontrou o Salvador. E você pôde olhar e ver que tinha esperança. E ver que tinha saída, e ver que tinha uma luz, e ver que tinha uma claridade, porque Jesus é luz, gente. Aonde Jesus chega, as trevas têm que sair. Aonde Jesus chega, o demônio precisa se retirar. Porque ele é muito mais poderoso do que as trevas, do que o mal. Aleluia, Jesus. Aleluia. O segundo personagem dessa história que nós estamos falando aqui é a mulher hemorrágica. E com ela havia acontecido muitas coisas. Um dos pontos era a exclusão social. Naquela época, uma mulher nessa condição não podia nem sair de casa, né? Não podia estar no convívio social com as pessoas, porque ela era considerada imunda, ela era considerada suja, né? Ela era considerada impura pela lei judaica, o que tornava ela uma excluída social. Então, parem para pensar, ela não tinha só uma doença física, ela tinha também uma doença emocional. Porque imagine a mente da pessoa. Gente, 12 anos é muito tempo, não é? Né? 12 anos é a idade da Bia, olha aí, todo o teu tempo de vida, 12 anos. Né? Essa mulher ficou nessa condição. E ela não podia participar das atividades religiosas, ela não podia tocar nas outras pessoas. Por isso, ela nem fazia, vocês entendem a história? Por isso que ela não fazia questão de pegar fortemente nas vestes de Jesus. Porque ela sabia que ela era considerada impura e, né, imunda ali. Mas no pensamento dela, ela dizia assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, na pontinha, nem que seja na pontinha das vestes de Jesus, o milagre vai acontecer. Sabe o que é isso? Fé. Fé. Nós precisamos ter fé. Você precisa ser curado de algo? Fale aí no teu coração. Se eu tão somente, no momento da oração, for na frente do altar e receber a oração, eu serei curado. Eu serei curada desse mal. Isso não vai mais me atrapalhar. Isso não vai mais deixar de fazer com que eu viva bem. É isso, ela pensou nisso. Os judeus nem podiam saber disso, gente, porque eles iriam acusá-la com certeza. Por isso ela disse: eu ao menos tocar na orla das suas vestes. A Bíblia diz que ela foi por detrás entre a multidão. Sabe por quê? Ela não queria ser identificada. Ela estava com tanta fé que se ela ao menos tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Então ela não precisava ser identificada. Ela só precisava ser curada. Era isso que ela queria. E a Bíblia diz que ela vai por detrás da multidão, que é para... A ideia dela era que se misturasse mesmo ali a multidão e ela só tocasse e saísse sem ser identificada. Primeiro ponto, exclusão social. Segundo ponto, despesas financeiras. A Bíblia deixa claro que ela teve muitas despesas e que ela não tinha condição para isso, porque fala lá que ela tinha despendido tudo quanto tinha, gastando, indo num médico, indo no outro médico, indo no médico, indo no outro médico. Com certeza ela já achava assim: eu não tenho mais solução, né? Olha quantos anos, isso não vai se resolver da noite para o dia. Mas ela viu uma esperança. Quando ela viu Jesus, ela viu uma esperança. Quando ela viu Jesus, ela acreditou que era possível. Você já viu Jesus, querido? Acredite que é possível. A palavra diz que Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Aleluia, Ele pode abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode. Nenhum médico havia conseguido curá-la, ninguém dizia assim: ó, é isso,
Vai lá na farmácia, toma um remédio e você vai ficar curada. Que difícil, gente. Você gastar com o médico, pagar consultas e não ter uma solução, e não ter nenhuma orientação do que fazer para melhorar, para ser curada. E ela não tinha. Além da doença afetar o seu físico, afetou o seu emocional, o seu psicológico. Quem que não demonstra preocupação sem dinheiro, hein? Como que a gente fica quando a nossa carteira está vazia, né? Quando a nossa conta está zerada e a gente sabe que as contas vão chegar, que você precisa pagar. É fácil? Não é fácil, né? Eu falei que eu não sofro desse mal, né, de não dormir, porque tem muitas pessoas que quando estão com dificuldades assim financeiras, elas não conseguem dormir, né? Elas ficam pensando na situação, vira de um lado e de outro. Eu falei que desse mal eu não sofro, porque, gente, eu posso ter o problema que for, pois eu durmo. O Henrique fala: meu Deus, mas como que você pode dormir nessa situação? Vai resolver, gente? Durante a noite você vai resolver teu problema? Não vai, né? Então durma, no outro dia você pensa o que você vai fazer. E o terceiro ponto é o tempo da doença, né? Ela ficou hemorrágica por 12 anos. Eu fiz a conta aqui, são 144 meses, 4.380 dias. É muito tempo. A doença já fazia parte da condição dela, gente. Ela já nem sabia mais como era ser normal. Imagine essa mulher, provavelmente o que ela tinha que fazer, ela ia correndo, ela voltava, ela carregava pano, ela enfiava pano dentro da bolsa, né? Para ela poder se limpar, para ela poder estar um pouco melhor ali. Eu fiquei pensando, né, nesse tempo aí. Eu falei, meu Deus, na época do Covid, eu fiquei 20 dias de cama, sem praticamente levantar. Eu levantava assim para ir tomar banho e sentia uma dor no couro cabeludo, a hora que a água caía aqui na minha cabeça, que eu não aguentava, assim. 20 dias. Fiquei 3 meses ruim, mas 20 dias, assim, realmente tipo cama, e só levantava para pegar alguma coisa ou ir no banheiro e deitava de novo. E já foi uma coisa que eu falava assim, Deus, eu não vou sair dessa condição, Senhor. Como a gente é, né? Eu falava, Senhor, o que é isso? Cada dia eu acordava pior, né? Ia piorando minha respiração, ia comprometendo. E eu lembro que quando começou a pandemia, eu falava assim, não vou pegar Covid, né? Sou nova. Tipo assim, se eu pegar, não vai ter nenhuma complicação, né? Porque a gente via as pessoas tendo complicação e tudo mais. Falei, com essa idade, do jeito que eu tô, não vou ter complicação nenhuma. Pois quando peguei Covid, começou a comprometer o pulmão, foi 25%. Passou acho que uma semana, eu fui descer a escada, quando eu fui no último degrau, eu senti uma pontada aqui assim. Não conseguia andar. E fui bem devagarinho pro sofá, fiz exame, 50% do pulmão comprometido. Gente, que dificuldade que é isso, né? E às vezes a gente acha que a gente não vai sair mais daquela condição. 20 dias, 3 meses fiquei ruim. Agora imagine ela, 12 anos, 144 meses, né? É muito tempo, é muito tempo. E chega um momento que ela encontra Jesus. Chega o momento do encontro. Jesus está andando, a multidão cercando ele. Quando eu estou falando assim, vocês ficam imaginando a cena, né? Jesus indo aqui, né? Acho que os discípulos ali meio que à volta, aquela multidão, o povo, né? Tudo apertando. A Bíblia diz que ele estava apertando, pressionando, tocando Jesus. Eu fico pensando assim, como Deus é maravilhoso, o Espírito Santo, né? Porque ele sente que dele sai virtude, que era algo diferente que estava acontecendo, que era um milagre, que era uma operação divina que estava acontecendo ali. Aleluia! E aí, né, essa mulher doente, desprezada pela sociedade, isolada, com dificuldade de recursos financeiros, que tinha necessidade de ser curada. De um lado nós tínhamos essa mulher, do outro nós tínhamos Jesus falando, eu senti que de mim saiu
virtude. Amém? Hoje tem virtude neste lugar, que sai, né, do céu para a tua vida, para você ser curado por completo. O que tem te atrapalhado, irmão? Talvez você tenha uma depressão, uma dificuldade, que você só pensa em coisas ruins, que você não consegue ver coisas boas, uma tristeza na alma profunda, que você pensa, acho que não vale a pena continuar vivendo. Esqueça isso, rompa com isso hoje, olhe para o teu Salvador e veja que há algo muito maior do que isso preparado para você. A Bíblia diz que há novos céus e nova terra. A Bíblia diz que vamos andar em ruas como se fossem de ouro. Coisa boa, gente. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Isso é maravilhoso. E às vezes a gente tem uma mentalidade tão pequena, né? A gente pensa muito aqui, nesta terra, nesse mundo, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, o que a gente vai conquistar. Gente, vamos parar para pensar, tudo que nós estamos conquistando vai ficar aqui. É material, é corruptível, estraga, vai estragar. Aquele colchão bonito que você deita lá, vai ficar aí, né? Aquele carrinho que você está indo e voltando, que você lutou tanto para conquistar, né? Lutou tanto para pagar as parcelas, vai ficar aí, gente. A tua casa que você corre lá para pagar a prestação todo mês, para não atrasar, para poder ter, vai ficar aí também. E às vezes a nossa mente ela fica muito pequena, né? Se baseando nas coisas naturais, materiais, nas conquistas materiais. De onde nós viemos, as coisas são sobrenaturais. Amém? Nós somos cidadãos dos céus, não somos cidadãos deste mundo, nós estamos emprestados por um período de tempo aqui, mas em breve estaremos com o nosso Senhor novamente. Então isso é muito mais valioso, gente. Isso vale muito mais do que pedras preciosas. Então não entristeça o teu coração pensando assim, né? Vida, céus, eu não tenho, o fulano tem, eu não tenho, o fulano tem. E daí, gente? O Senhor olha para nós de igual forma. Às vezes nós nos indignamos, a Bíblia diz assim, não se indignem por causa dos que prosperam rapidamente. Da mesma maneira que eles recebem, eles vão perder. Quando a pessoa, né, conquista de maneira errônea ali, que não está na presença de Deus. E às vezes nós nos indignamos, sabe com o quê? Olhando para pessoas do mundo que prosperam. Pessoas que não professam fé, que não acreditam no Senhor, que não têm valores, que não têm princípios cristãos. E a gente fica desejando e almejando ser igual a essa pessoa. E Deus está dizendo hoje para nós, não se preocupe com isso. Não olhe para isso, não foque os teus esforços nisso. Foque os teus esforços naquilo que é espiritual, naquilo que vai te dar vida eterna, naquilo que vai fazer com que o teu corpo seja incorruptível, transformado, glorificado. Nós teremos um corpo glorificado, queridos. Essa dor que você sente aí, dor na junta, junta tudo e joga fora, né? Você não vai ter mais. Olha que bênção, né? O Senhor vai nos transformar por completo. E aí, o encontro com Jesus, o servo suportador de cargas que tomou as enfermidades, que venceu as enfermidades, ele tinha cura para ela, e cura por completo. Primeiro, ele tinha cura física, porque a palavra diz que quando ela tocou, o milagre foi imediato. O fluxo de sangue cessou. Ela sentiu isso. Olha, gente. O fluxo de sangue cessou. Então estava feita a primeira parte. Cura
física. Amém? Segundo ponto, cura emocional. Ele disse, filha, ele chamou ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Ele devolveu para ela essa condição, a identidade dela, de quem ela era em Cristo, chamou ela de filha. E o terceiro ponto, a cura espiritual, quando ele disse assim, vai em paz. Vai em paz, está tudo certo, vai em paz. Amém? Pessoal do louvor, pode ir subindo aqui. Nós vamos fazer um período de oração, né? A mulher chegou doente, isolada e sem esperança. Mas ela sai curada, restaurada e em paz. Amém? Você entende a grandeza disso? Ela sai curada, restaurada e ela sai em paz. Queridos, cura é remoção da doença, né? A cura é quando a doença é retirada, mas a restauração é trazer de volta o estado original. A restauração é uma reconstrução total. Hein? Olha aqui para mim, ó. A restauração é uma reconstrução total, é Deus devolver de novo, né, a condição que você tinha antes. O pastor Henrique, eu digo que ele foi não só curado, ele foi restaurado, né, da sua coluna, porque estava numa condição de doença, com as vértebras, né, com desgaste nas vértebras, em 5 delas, da coluna. Estava fazendo tipo uma cruz assim, né, na coluna, de como estavam as vértebras ali. E não estava conseguindo fazer mais nada, né? Estava com dificuldade, dor na perna, dor no braço, irradiava para a perna, para o braço. Não podia mais jogar futebol. Ah, que peninha. Né? Não conseguia mais jogar futebol, o médico tinha proibido ele de jogar futebol, tinha proibido ele de correr, você não pode fazer mais nenhuma atividade de alto impacto, não podia mais fazer nenhuma atividade de impacto. E aí o que aconteceu? Ele vai um dia na igreja, num culto de oração, foi mal lá, né? E aí, na verdade foi antes disso, né? Foi quando a gente orou, né? Eu tinha orado já, né? Daí na terça-feira que foi a resposta da cura. Tava mal e teve um dia que ele tava assim na cama, assim, ele dormia assim, ó, ele colocava uns 3 travesseiros e dormia meio de pé, assim, meio sentado, assim. Eu falava, meu Deus, mas você vai dormir assim? Ele falava, não consigo deitar, não dá. Se eu deito, eu sinto muita dor. E daí eu falei, você não tá bem hoje, né? Daí ele falou, não. Daí eu falei assim, eu vou orar por você. Amados, dentro do nosso quarto, por isso que eu digo, nós precisamos ter fé. Eu comecei a orar por ele, e o Espírito Santo me tomou, e eu orava em línguas e traduzia. Orava em línguas e traduzia. E Deus disse assim para ele, hoje eu estou te curando por completo. E Deus dizia assim, eu estou restaurando, por isso que a restauração é devolver o estado original. Deus dizia assim, eu estou restaurando a sua coluna como de uma pessoa jovem. Você não vai mais sentir essas dores. Só que Deus requereu algo dele, porque o Henrique tem o dom de cura sobrenatural. E aí Deus falou assim, só que você precisa usar o dom que eu te dei. Você não tem usado o dom que eu te dei, você precisa usar. Enfim, Deus falou isso, terminou a oração e eu falei, Deus te curou, Henrique. Fique tranquilo que Deus te curou. No dia seguinte ele sentiu mais dor do que ele estava antes. E ele falava, ai, agora, meu Deus, como é que eu vou falar isso para Andréia? Mas eu vou crer que Deus me curou, mas está doendo muito, está pior a dor. E aí foi quando ele foi na terça-feira no culto. E nesse dia ele estava com muita dor, estava até sentado. E o pastor estava com poucas pessoas ali para ajudar, chamou, né, pediu para os pastores irem orar pelas pessoas que estavam doentes. E no coração dele, ele falou assim, como que eu vou orar se eu estou doente? Eu que preciso da oração, eu que preciso ser curado. E Deus falou para ele assim, você vai fazer a minha obra, vai orar. E ele começou a orar e disse que não parava de vir gente, vinha gente, e ele com dor e não parava. E acabou ali a oração, encerrou, ele falou, Deus, e agora? Eu vou voltar para casa desse jeito. E na hora o pastor falou bem assim, agora você, né, que
Foi assim, né? Você que entregou e que fez, é a hora de você receber. A hora que ele falou assim, ele sentiu queimado alto, assim, do início até o fim da coluna. Nunca mais, gente, ele sentiu a dor que ele tinha. E voltou a jogar futebol, né? Já faz quanto tempo já? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Que tá jogando futebol toda quarta-feira. 2 horas por... 2, não é nem 1 hora, tá jogando 2 horas, né? E tá treinando todas as semanas, treina 3 vezes por semana, corre naquela esteira lá na velocidade 12. É isso que Deus faz. Vocês entendem a grandiosidade do Senhor, do que Ele pode fazer na tua vida, de te curar por completo? Jesus continua sendo o mesmo hoje. Hoje é o dia de você tocar na orla das vestes de Jesus. Ela tocou, ela sentiu ela tocou, ele sentiu e tudo mudou. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.